inicial nesse trabalho foi a criação de uma frente parlamentar. Os terapeutas autônomos, praticamente trabalhamos de forma autônoma, né? Então isso é algo que realmente precisa ser discutido, que caminho que a gente pode ter, pelo menos aqui no nosso município. Meu nome é Diogo Hudson e eu vou falar sobre um outro aspecto, numa outra visão. Aqui muitos falaram nas vozes dos terapeutas. Eu vou falar na voz daquele que forma terapeutas. Eu tenho uma escola de terapia que se chama Escola de Heróis. Já treinei 100 mil pessoas no Brasil, Portugal e Angola e formei milhares de terapeutas. E o que eu vejo desse mercado, e eu vou falar em cima daquilo que eu vim aqui para poder defender, que é exatamente o terapeuta como força profissional dentro de uma lei que está sendo implementada, que é a NR1. Existe muita possibilidade profissional de um lado, que é o lado dos terapeutas, e existe uma alegação muito grande do outro lado, que é o lado das empresas. E o que eu vou falar agora não é uma visão da caridade, do sacerdócio da terapia, mas da profissionalização da terapia. O advogado, ele vai trabalhar como advogado e ele precisa exercer advocacia, mas quando ele estuda direito. O terapeuta, ele estuda terapia, ele adora essa parte de desenvolvimento humano, a gente vive para isso, é a nossa missão. Só que quando o advogado, ele entra no escritório de advocacia, ele precisa entender negociação, oratória, marketing, vendas, posicionamento. Da mesma forma, o terapeuta também precisa disso. E quando a gente fala dessa nova lei, a gente fala que as empresas querem profissionais qualificados. E se eu falar pela minha experiência, que é uma experiência internacional, eu já visitei mais de 50 países, eu tenho uma experiência tanto profissional quanto na área pessoal dessa parte de desenvolvimento humano. Já estudei a cultura milenária, fiquei 4 dias em silêncio na Índia. Eu tenho muita experiência nessa parte de desenvolvimento humano e eu posso dizer que no Brasil, esse profissional, de uma maneira geral, ele não está ligando para essa qualificação técnica de desenvolvimento, de marketing, de posicionamento, de olhar para isso como um negócio e como algo profissional. A gente tende a ter um espírito muito altruísta e eu me coloco nesse lugar. Se pudesse, a gente viveria de luz. Eu sei que muita gente aqui vai concordar comigo, mas a realidade é que as empresas não vivem de luz. Eu já treinei grandes empresas como a Petrobras, a SEG, a SEDAI, o Grupo Stefanini, Correios, eu poderia citar aqui centenas de empresas. E toda vez que eu entro numa empresa, o único assunto que a empresa não quer falar comigo é sobre terapia e sobre saúde mental. Eu entro nas empresas para falar sobre resultados, sobre alta performance, sobre mudanças de comportamento e lá, durante a palestra, eu entrego saúde mental. Eu faço as pessoas se emocionarem, eu faço aquela pessoa que está ali chorando e reclamando e quase tendo um burnout, olhar para aquela líder e falar, eu te agradeço. E aquela líder olhar para aquela pessoa e falar, eu te agradeço. O que eu quero dizer com isso? Que talvez a forma que a gente está aqui divulgando esse serviço de terapia, a gente tende a continuar sendo visto pela sociedade como uma profissão irrelevante ou uma profissão realmente que vai ser excluída. Agora, se a gente passar a olhar para os problemas sociais de verdade e falar que a gente resolve esse tipo de problema, talvez as pessoas passem a olhar para a gente de uma outra forma. Ao invés da gente olhar e falar sobre terapias integrativas, como a gente está falando aqui, a gente pode falar sobre cuidados paliativos. Fica uma forma mais tangível da sociedade entender o que a gente faz. Porque a linguagem, sendo muito abstrata, a gente entende, porque a gente é dessa bolha. Mas, cara, eu tenho estatísticas profundas com os meus alunos e com as pessoas que eu já treinei. E eu até passei pro Araújo, o Alexandre Araújo, as minhas pesquisas, e a minha pesquisa é muito clara. O Brasil tem 1 milhão de profissionais que fazem cursos de formação. A gente tem cerca de 500 mil psicólogos, eu sou psicólogo formado. Só que dentro desse universo, pouquíssimas pessoas se profissionalizam, porque a maior parte das pessoas dessa área ganha entre R$1.500 a R$2.000. E isso tem o aspecto de uma política pública de reconhecimento da profissão, onde existe uma necessidade de ser legalizada sim, o que é muito complexo. Eu, como dono de uma escola de terapia, já debati com a ABRAT, com outras associações, teve lá a galera que se juntou, os coaches que se juntaram, eu estava junto dessa campanha,
Paulo Vieira, outros grandes profissionais que defenderam lá em Brasília, né, a questão que queriam criminalizar o coaching. A gente tem uma necessidade da política pública estar junto disso, mas de outro lado também existe uma necessidade de cada um aqui entender que isso é uma profissão. E cara, não é a sociedade que vai falar que o médico é a melhor profissão, depois o engenheiro, depois o advogado e o terapeuta está lá com um patinho feio. Não. Nós é que temos que ter essa voz de entender como é que a gente se veste, como é que a gente passa a nossa imagem, como é que a pessoa entra no Instagram e vê a nossa rede social. E isso muda totalmente o parâmetro de como você se posiciona numa sociedade como profissional. Porque assim, essa coisa de ser visto como patinho feio profissional não é no Brasil. Eu dou aula em Portugal todo ano, é a mesma coisa. Eu já fiz 2 lançamentos em espanhol, meu método hoje está em espanhol. Os países latinos é a mesma coisa. E eu diria que talvez, né, uma sugestão aqui na área pública, principalmente nessa questão dessa lei, é ao invés da gente falar uma linguagem tão abstrata, a gente trazer problemas concretos. Quais são os problemas da empresa? A empresa tem um conflito. Eu, por exemplo, quando eu entro numa empresa, eu apresento o meu livro, A Arte de Lidar com Pessoas Difíceis. E eu falo assim, tem conflito nessa empresa? Tem. Tem falta de comunicação? Tem. Você gostaria de melhorar isso? Sim. Eu vendo isso. Mas na hora que eu entrego emoção, saúde mental, terapia. Então, a gente tende aqui a ter um discurso muito lindo e muito teórico quando a gente fala que todo mundo deveria fazer terapia. Mas a realidade é que as pessoas não entendem aquilo que a gente faz. E talvez se a gente se posicionar melhor, se a gente olhar a forma que a gente se apresenta, se a gente treinar coisas que a gente não gosta de fazer, que é marketing digital, que é oratória, negociação, vendas, talvez aquela consulta que um psicólogo hoje cobra 30, 50 reais no plano de saúde, ele vai conseguir cobrar 300 reais no particular. E vai ser valorizado por isso. Mas isso tem que partir do poder público, que eu entendo que essa divulgação e essa amplitude de comunicação gera uma nova consciência social, sim, mas isso também tem que partir de cada um de nós profissionais para a gente se repaginar e a sociedade olhar pra gente com outros olhos. Não adianta a gente ficar se vitimizando. Ah, ninguém reconhece, ninguém entende o que eu faço. Não, cara. É porque a linguagem abstrata não faz as pessoas entenderem. Mas talvez se a pessoa te perguntar o que você faz, cara, eu trabalho com casais em igrejas católicas que estão se separando. A pessoa vai entender o problema. O que você faz? Olha, pessoas que estão em luto, viúvas, eu trabalho com viúvas e ajudo elas a resolverem esse problema. E isso faz a linguagem mudar. E quando a gente, finalizando, e quando a gente vai para as empresas e fala sobre essa lei, entender que a empresa ela não quer apenas a saúde mental, ela quer o resultado. A saúde mental é um caminho para o resultado, mas a empresa ela não quer o caminho, ela quer o resultado. Então talvez, na hora do posicionamento que você conversar com a empresa, porque vão ter oportunidades, e na minha visão, assim, na minha ótica, faltam profissionais qualificados para atender as empresas. Assim, eu vejo as empresas indo atrás de profissionais e não tem profissionais qualificados. Talvez, naquele momento ali, mostrar para a empresa que ela vai chegar naquele resultado e que você é o caminho. Mas não adianta só você falar numa linguagem abstrata. Talvez a gente tenha que se repaginar e isso não são 1 ou 2 terapeutas, isso é uma massa de terapeutas. A gente tende a não querer olhar para isso e quando a gente olha para isso, a gente muda a nossa visão social profissional. Esse é o meu recado. Obrigado.